Tudo bem? Vamos analisar essa questão. Primeiro de tudo, vamos ler o enunciado. Um carro com velocidade de módulo constante de 20 metros por segundo, isso aqui é muito importante. O módulo, ou seja, apenas o valor dessa velocidade, vai ser constante igual a 20 metros por segundo. Percorre a trajetória descrita na figura, sendo que de A a C a trajetória retilínea e de D a F a trajetória circular no sentido indicado. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. No movimento retilíneo existe a possibilidade de apenas uma força, que é a força tangencial. No caso, essa força tangencial vai produzir uma aceleração, que vai estar na mesma direção do movimento. E assim ela produziria uma aceleração na mesma direção do movimento, ou seja, iria variar, a velocidade. Se a velocidade é constante, é porque existe um equilíbrio, chamado equilíbrio dinâmico, tá? Quando a gente tem um movimento retilíneo e uniforme, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, nessa situação aqui, a força resultante é zero, tá? Todas as forças estão em equilíbrio, não existe aceleração nem nada. No movimento circular, por mais que o módulo da velocidade seja constante, que é o que a gente considera aí o movimento circular e uniforme, existe sim uma força resultante que vai estar modificando direção e sentido da velocidade. Veja que aqui a direção é inclinada, aqui a direção é para baixo, aqui a direção é horizontal, a direção vai mudando conforme a curva vai acontecendo. Isso é o que a gente chama de força centrípeta. A força centrípeta, ela está sempre apontando para o centro da trajetória, então ela vem da superfície até o centro. Ela é uma força resultante também, e ela está sempre presente no movimento circular. Então é impossível no movimento circular existir um equilíbrio. Não existe, tá? O que vai existir é uma velocidade constante, que é o que a gente chama de movimento uniforme, mas não é um equilíbrio, tá? O movimento uniforme é relativo apenas ao fato de a velocidade ser constante em módulo, mas ele pode variar em direção e sentido, que é o que acontece no movimento circular, onde existe a força centrípeta, com aceleração resultante e tudo mais. Então, vamos analisar as alternativas. A 01 fala que o carro tem movimento uniforme de A até C. Verdade, Se a velocidade é constante em toda a trajetória, então o movimento é sim uniforme. Lembrando que uniforme é velocidade constante, então essa está correta. A 2 fala, o carro tem movimento uniforme de A até F. Essa também pode ser considerada correta, porque é movimento uniforme, velocidade em valor constante. Não é à toa que a gente chama de MCU, essa parte, movimento circular e uniforme. É um equilíbrio? Não é, mas é uniforme? É uniforme. Por quê? Porque a velocidade está constante. Como permanece 20 metros por segundo em todo o trajeto, então é sim uniforme, movimento uniforme de A até F. Na 04 fala, o carro tem aceleração de A até C, jamais, Se é um módulo constante e é um movimento retilíneo, então a gente tem o que a gente chama de MRU, movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento não tem aceleração, a força resultante é nula, não tem aceleração para nenhum lugar. Vai ter aceleração no movimento uniforme apenas no movimento circular. Tá? Aqui, por ser retilíneo, não tem aceleração nenhuma, não tem centrípeta e também não tem tangencial, porque o valor da velocidade não está mudando. A 08 fala, o carro tem aceleração de D até F, verdade, De D até F a gente tem aí o movimento circular e no movimento circular vai existir a aceleração centrípeta. Por mais que não exista aceleração tangencial mudando o valor da velocidade, vai existir aceleração centrípeta mudando direção e sentido dela. Então sim, existe aceleração de D até F. Na 16, fala que o carro tem movimento retilíneo uniformemente variado de D até F. Primeiro que não é retilíneo, é uma curva. Retilíneo é realmente numa reta. Se está numa curva, não é retilíneo, é um movimento circular. Uniformemente variado é um movimento que precisa de aceleração tangencial variando o valor da velocidade, tá?
Por exemplo, a gente tem um MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, que daí seria se o carro tivesse numa trajetória reta com uma aceleração constante, mudando a velocidade de forma constante, tá? Então, ela mudaria a taxas constantes. Por exemplo, se a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, então a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. É isso que representa. Mas aqui a gente tem apenas a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela não é capaz de mudar o valor da velocidade, porque ela não é tangencial, e se ela não muda o valor da velocidade, então não. Ela não configura um MUV, um movimento uniformemente variado. Isso aqui precisa de uma aceleração tangencial, que realmente mude o valor da velocidade em módulo, tá? Então, a 16 está errada. A 4 está errada, 01, 02 e 08 estão corretas, tá bem?